Fazer esforços físicos é algo extremamente complexo para o corpo humano. Para manter a intensidade elevada, são necessárias uma série de reações bioquímicas para que o corpo possa obter energia. Toda essa complexidade torna o exercício algo extremamente desafiador. Agora, você saberia me dizer qual sistema é capaz de atender às intensidades elevadas por um período maior de duração? Se você não sabe, então não saia daí, que hoje nós vamos falar sobre o sistema glicolítico. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo passado, nós falamos sobre a influência dos sistemas energéticos para se realizar os mais variados tipos de esforços físicos. Começamos a falar sobre o sistema ATP-CP, que é aquele sistema que atende à demanda do corpo quando a intensidade do esforço é muito alta, ou seja, acima de 85%, e o tempo de duração dura muito pouco tempo, ou seja, abaixo de 10 segundos. Para entender melhor o sistema ATP-CP, como qualquer outro sistema que nós vamos explicar, é importante que você entenda duas variáveis fundamentais que todo exercício possui: a intensidade e a duração. Quando você pensar em um exercício, pense sempre que esse esforço físico tem uma certa intensidade e ele dura por um determinado período de tempo. A partir daí, você nunca pode abandonar essas duas variáveis. Analise sempre elas em conjunto, intensidade e duração. Quando a gente pensa em sistema ATP-CP, olhando pelo lado da intensidade, nós estamos falando de intensidades elevadíssimas. Olhando para o lado da duração, estamos falando de uma duração extremamente curta. A gente poderia então citar exemplos do sistema ATP-CP como socos, chutes, golpes, movimentos explosivos. Se você não viu o vídeo desse sistema, não perca tempo. É muito importante que você veja para que você possa entender o vídeo que nós vamos falar hoje. Então, se você ainda não assistiu, clica aqui no card que está aparecendo aqui em cima para que você possa assistir esse vídeo. Agora, nós precisamos falar de outro sistema. Mas antes, eu gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no botão de se inscrever para que você possa acompanhar todos os vídeos. Se você quer saber mais sobre o corpo humano, uma ótima oportunidade que você tem é acompanhar os vídeos que nós lançamos aqui no canal. E logo depois, vai ali naquele sininho que fica logo ao lado e marca ele também. Assim, todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo, você vai ser avisado. Aproveita, curta também as nossas redes sociais. Através delas, nós divulgamos diversos vídeos e também divulgamos diversos outros temas que não são abordados aqui no canal. Agora, deixa de papo e vamos para o assunto do vídeo de hoje. Sim, nós vamos falar sobre o famoso sistema glicolítico. Esse sistema está relacionado à produção de energia por uma via anaeróbia. Então, estamos falando de um sistema anaeróbio porque não precisa da participação do oxigênio. Isso significa que o local onde ele vai acontecer dentro da célula muscular é no citosol. Só para lembrar você, para você não esquecer, todas as vezes que nós falarmos sobre sistemas aeróbios, nós estamos falando sobre reações que acontecem dentro da mitocôndria. Agora, se nós falamos sobre sistemas anaeróbios, ou seja, não tem a participação do oxigênio, estamos falando de reações que acontecem no citosol celular. Então, para ficar claro, foi para a mitocôndria, aeróbio, está no citosol, anaeróbio. O sistema glicolítico, como o nome já diz, é o sistema anaeróbio lático. Esse é o outro nome que ele pode receber. Isso significa que é um sistema que não precisa da participação do oxigênio. Agora, ele pode ser chamado por esses dois nomes, sistema glicolítico ou sistema anaeróbio lático. Observem que esses dois nomes marcam muito esse sistema. Por um lado, por que ele é chamado de glicolítico?
porque ele é um sistema onde nós vamos ter a quebra da glicose ou a quebra do glicogênio. Isso significa que é um sistema onde nós teremos a glicólise ou a glicogenólise. E ele pode ser chamado de anaeróbio lático porque o subproduto final desse sistema é o lactato. Agora você já sabe por que esse sistema pode receber esses dois nomes. Glicolítico por causa da glicose e do glicogênio e lático por causa do lactato. Agora, já que o sistema pode ser chamado então de glicolítico porque está relacionado à quebra da glicose, você poderia se perguntar, mas da onde vem essa glicose? Essa pergunta é muito importante para a gente entender esse sistema. É verdade. A glicose, ela é oriunda do sangue, ou seja, estamos falando da glicose sanguínea, da glicose sérica. Então, essa glicose vai entrar na célula e lá dentro do citosol, ela vai participar do processo de geração de energia através da formação de ATP. Nós podemos ter também a geração de ATP oriundas do glicogênio, mas eu vou explicar melhor isso para você daqui a pouco. Todas as vezes que você consome uma fonte de carboidrato, esse carboidrato vai ser absorvido e nós teremos uma quantidade de glicose circulante, uma quantidade de glicose no sangue, uma quantidade de glicose estará no fígado, vamos chamar isso então de glicose hepática, e uma quantidade de glicose estará dentro do músculo. Se essa glicose estiver estocada dentro do músculo, ela vai ficar na forma de glicogênio, ou seja, vamos falar então do glicogênio intramuscular. Da mesma maneira, se a glicose estiver estocada dentro do fígado, ela ficará também na forma de glicogênio. Aí estamos falando de glicogênio hepático. Então, o glicogênio é a forma de armazenamento da glicose. É um polímero formado por diversas moléculas de glicose. A glicose é o açúcar mais simples. Se você não sabe do que eu estou falando, não perca o vídeo que nós falamos sobre macro e micronutrientes. Clica nesse outro card aqui para você acompanhar esse conteúdo que é muito importante. Então, agora que você já sabe que o glicogênio é a forma de armazenamento da glicose, seja no fígado ou no músculo, estamos falando da glicose que foi liberada do fígado ou através da própria digestão diretamente para a corrente sanguínea. Essa glicose vai chegar no músculo, vai entrar no músculo e vai passar por um processo de degradação até chegarmos a piruvato. Isso é o sistema glicolítico. Então, para que você entenda o sistema glicolítico, saiba que é o caminho da degradação da glicose até a formação do piruvato. Exatamente isso, de glicose a piruvato acontecerão diversas reações bioquímicas para que eu tenha dentro dessas reações bioquímicas a formação de algumas moléculas de ATP. É óbvio que se nós temos diversas reações bioquímicas, nós teremos também a formação de alguns subprodutos ao longo de toda essa cascata de reações e vocês vão ver quais são esses subprodutos e quais as consequências que esses subprodutos vão proporcionar ao nosso corpo. Mas agora, para você entender melhor como o sistema glicolítico atua, nós precisamos entender quais são as características dos esforços físicos em que ele se encontra presente. Como você já sabe, nós temos que analisar duas variáveis, intensidade e duração. Pensando primeiro na intensidade, em qual intensidade eu tenho a predominância do sistema glicolítico? Veja bem, estamos falando de intensidades elevadas, de intensidades altas. Isso significa que algo em torno de acima de 70% até aproximadamente 85% da intensidade do esforço que você está realizando. Agora, pensando na duração, pensando no tempo que esse esforço está sendo realizado, estamos falando de algo que dure em até aproximadamente
3 minutos. Óbvio que quanto maior o tempo, menor vai ser a intensidade, e quanto maior a intensidade, menor vai ser o tempo. Nós poderíamos pensar em exemplos para esse sistema glicolítico, um exemplo muito clássico que é a corrida de 400 metros no atletismo. Observe que ninguém faz uma corrida de 400 metros, é uma volta completa na pista de atletismo, correndo devagar. Então, os atletas, quando fazem uma prova de 400 metros, eles estão fazendo em altíssima intensidade. Isso significa que estarão no sistema glicolítico. Um outro exemplo da atuação desse sistema é quando você faz uma série de musculação. Aquela série tradicional que vai variar de 8, 10 a 12, 15 repetições, nós vamos levar aí um tempo médio de 1 a 2 segundos para cada execução, para cada fase do movimento. Então, na fase concêntrica, 1 a 2 segundos, na fase excêntrica, 1 a 2 segundos, na execução completa do movimento, ou seja, para cada repetição, eu vou ter algo em torno de 4 segundos. Se nós fazemos isso 10 vezes, nós teremos 40 segundos. Se nós fazemos isso aí aproximadamente 15 vezes, nós temos mais de 1 minuto. Então, uma série de musculação, uma série de treinamento de força com essa quantidade de repetições máximas, ela vai estar dentro do sistema glicolítico. Agora, nós podemos ter também séries sendo executadas no sistema glicolítico quando você faz uma execução de altíssima intensidade, característica do sistema ATP-CP. Ou seja, você faz uma série de 10 segundos, por exemplo. Porém, o seu tempo de recuperação ele é extremamente curto. Exemplo, 10 segundos também. Então, você faz uma relação de 1 para 1. 10 segundos de estímulo extremamente forte para 10 segundos de recuperação fraca, de intensidade baixa. Quando você faz isso sucessivamente, o que nós vamos ter é um acúmulo desses estímulos, é um efeito somatório de estímulo e recuperação, fazendo com que você, na média, fique em uma intensidade mais baixa do que a intensidade do estímulo, porém ainda dentro do sistema glicolítico. Então, um exemplo clássico disso são exercícios de HIIT, aquele treinamento intervalado de alta intensidade. Dependendo da manipulação de estímulo e recuperação, você pode estar dentro do sistema glicolítico. Agora que você já sabe quais as características do sistema glicolítico em relação à intensidade e duração, chegou a hora de entendermos melhor como esse processo vai acontecer. Para ficar mais claro o seu entendimento, eu preparei um esqueminha bem bacana. Vamos ao computador. Já que estamos falando da glicose, primeiro precisamos entender a sua fórmula química. A glicose é uma molécula formada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Então, teríamos aí C6H12O6. E como a glicose vai ter como subproduto final dentro do sistema glicolítico o piruvato, o que nós vamos ver a seguir é uma sequência de eventos até que eu possa chegar ao ponto final, que seria a formação do piruvato, que é uma molécula agora com 3 átomos de carbono, 4 átomos de hidrogênio e 3 átomos de oxigênio. Então vamos pensar o seguinte: no primeiro momento, a glicose vai precisar de energia para que todo o processo possa acontecer. É como se fosse o custo para que todas as reações possam acontecer. Então, nós temos que pagar uma energia, e essa energia é paga a partir de um ATP. Então, nós vamos ter a degradação de um ATP em um ADP. Observe, então, que formamos um ADP e um fosfato inorgânico que ficou ali livre. Essa glicose vai ser, então, quebrada por uma enzima chamada de hexocinase, e nós vamos ter a formação da glicose 6-fosfato. Observe então que esse fosfato, oriundo da quebra do ATP, ele agora vai ser adicionado à glicose lá no 6º carbono. Então, a molécula de glicose com 6 carbonos, lá no 6º carbono nós vamos ter a agregação, o aceite desse
íon de fosfato, então nós vamos ter uma glicose 6-fosfato. 6-fosfato porque no sexto carbono nós vamos ter a adição de um íon fosfato. Nós podemos ter também a degradação do glicogênio, gerando como subproduto final a glicose 6-fosfato. O glicogênio, como eu já mencionei, é um polímero formado a partir de diversas moléculas de glicose, sendo que a sua fórmula química é um pouco diferente da glicose. Nós teríamos aí 6 átomos de carbono, 10 átomos de hidrogênio e 5 átomos de oxigênio. Nós temos como fórmula química C6H10O5N. O glicogênio vai ser degradado primeiro em glicose 1-fosfato por uma enzima chamada de fosforilase. Nós vamos doar um íon fosfato para o primeiro carbono da glicose. Agora teríamos a glicose 1-fosfato. E agora, através da ação da fosfoglicomutase, que vai fosforilar o carbono da posição 6 para a posição 1. Ou seja, eu tenho, através da ação dessa enzima, o movimento do íon de fosfato que estava no primeiro carbono, indo agora para o sexto carbono. Então, como subproduto, eu vou ter também a formação da glicose 6-fosfato. Então, para que você entenda, a glicose 6-fosfato pode ser formada a partir da glicose ou a partir do glicogênio. A partir daí, todas as reações serão exatamente iguais. Não importa se ela foi oriunda do glicogênio ou se ela foi oriunda da glicose. Próximo passo para você entender é agora entender como nós formamos a próxima molécula, que é a molécula de frutose 6-fosfato. Essa molécula é formada agora a partir da enzima chamada de glicose fosfato isomerase. Então, a ação da glicose fosfato isomerase vai transformar a glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Nesse estágio, agora nós vamos ter também mais uma cobrança de energia. Então, mais um ATP vai ser cobrado para que eu possa ter energia, gerando agora um ADP e outro íon de fosfato. Observe, então, que eu tenho agora 2 fosfatos. Um fosfato que já está na frutose 6-fosfato e agora um fosfato que foi liberado a partir da hidrólise do ATP. O próximo passo agora é a ação da enzima fosfofrutossinase, que vai transformar a frutose 6-fosfato em frutose 1,6-difosfato. Observe então que a molécula que agora recebeu mais um íon fosfato, e esse íon de fosfato ele vai ser adicionado ao primeiro carbono. Então, se eu já tinha um íon fosfato no sexto carbono e agora eu adiciono um outro íon de fosfato no primeiro carbono, eu tenho 2 carbonos, então eu chamo isso de difosfato. Perfeito. Agora que nós já chegamos na frutose 1,6-difosfato, nós vamos ter agora uma bifurcação das reações. Ou seja, as reações vão acontecer agora em 2 estágios que ocorrem simultaneamente e são exatamente iguais. Nessas etapas agora acontecerão uma série de reações bioquímicas que eu não vou explicar nesse vídeo para que eu possa ser mais prático e direto e para que a explicação possa ser mais compreensível para você. Mas é importante que você entenda que dentro desse processo, tanto ele acontecendo pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, as reações serão exatamente iguais. E uma das etapas dessa reação é exatamente o surgimento de uma molécula muito importante chamada de NAD, ou seja, nicotinamina adenina dinucleotídeo. O NAD é um carreador de hidrogênio. Ele vai aparecer na nossa célula na sua forma oxidada chamado de NAD+. Esse NAD+, ele vai ser reduzido em NADH mais
H+, mais hidrogênio. Então, eu vou ter esse NAD+, aceitando íons de hidrogênio, ou seja, a sua fórmula oxidada de NAD+, vai passar agora a ter uma redução, vai sofrer uma redução para NADH mais H+. Isso é muito importante, preste bem atenção nessa etapa agora. A partir daí, a próxima etapa é a formação do piruvato. Além da formação de piruvato, nós teremos também agora a formação de duas moléculas de ATP. Observem que essas duas moléculas são formadas de um lado e são formadas também do outro lado. Então, ao total, nós teremos 4 moléculas de ATP. Isso significa que o sistema glicolítico forma 4 moléculas de ATP? Não! Lembre-se que lá no começo do processo, nós precisamos pagar 2 moléculas de ATP. Então, por mais que a gente forme 4 moléculas de ATP, nós pagamos 2 moléculas de ATP, sobrando para a gente apenas 2 moléculas de ATP. Então, a formação final de ATPs do sistema glicolítico são 2 ATPs por molécula de glicose. A partir do piruvato formado, é que nós vamos agora determinar se o sistema vai continuar no sistema glicolítico ou se ele agora vai migrar para o sistema oxidativo. Estamos falando então agora de 2 processos, a glicólise anaeróbia e a glicólise aeróbia. Se a glicólise for aeróbia, esse piruvato ele vai agora migrar para a mitocôndria e vai formar uma molécula chamada de acetil que vai rodar o ciclo de Krebs. Agora, se esse piruvato não entrar na mitocôndria, ele vai continuar o processo e vai ser reduzido para lactato. Mas a pergunta é, por que o piruvato não entra na mitocôndria? Observem que, se nós estamos falando de um sistema glicolítico anaeróbio, a demanda por energia a partir da glicose é muito grande. Isso significa que nós teríamos que ter uma quantidade muito grande de NAD+. Porém, essa quantidade de NAD+, ela não é tão grande assim, de maneira que ela não consegue reduzir toda a quantidade dessa molécula, agregando, aceitando os íons de hidrogênio. Então, através da enzima LDH, ou seja, lactato desidrogenase, nós vamos ter a redução do piruvato agora em lactato, que seria o subproduto final da glicólise anaeróbia. É importante que você entenda que piruvato e lactato não são as mesmas coisas. O piruvato é um sal formado a partir do ácido pirúvico. Já o lactato é um sal formado a partir do ácido lático. Então, pensando aqui, seria então o lactato o vilão do sistema anaeróbio? Não tenha esse pensamento, porque o lactato não é vilão de nada. Pelo contrário, o lactato ele vai nos proporcionar energia através de diversas outras vias. Eu vou explicar melhor essas outras vias em outro vídeo, mas só para você não ficar curioso, uma das vias mais conhecidas da formação de glicose a partir do lactato é o ciclo de Cori, onde nós vamos ter a formação de glicose, ou seja, uma neoglicogênese a partir do lactato lá no fígado. Mas isso é um papo para um próximo vídeo. Bem, pessoal, chegamos ao fim do sistema glicolítico. Nele nós vimos uma série de reações bioquímicas da glicose até a formação de piruvato e posteriormente a sua redução em lactato. Nós teremos como subproduto final a formação de uma acidose metabólica por causa dos íons de hidrogênio que ficaram acumulados dentro do citosol. Próximo vídeo nós vamos falar como o corpo faz para neutralizar
essa acidose metabólica. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, deixa o seu like. Ele é muito importante para que eu possa fazer mais vídeos explicando o corpo humano, assim como esse vídeo aqui. Aproveita, compartilha esse vídeo com os seus amigos. Isso é muito importante para que o canal possa crescer cada vez mais. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!